Bem-vindos a mais um podcast da Rede Energia, a sua escola prática para o mercado. Eu sou a Fabiola Sena, uma das hosts desse podcast e cofundadora da Rede Energia. Hoje nós vamos conversar sobre transição energética através de biogás e biometano com o Giovanni Rosa, que é CEO na Gás Orgânico. Mas antes de passar a palavra para o Giovanni se apresentar, nós vamos passar algumas informações sobre a nossa escola. A Rede Energia é a escola de formação contínua para carreiras que precisam compreender tudo sobre mercado e regulação de energia, nos segmentos de geração, comercialização, transmissão e distribuição. A Rede possui 3 produtos de capacitação: a assinatura anual, cursos avulsos com experts do mercado e cursos em conta. Te convidamos a seguir a Rede Energia na sua plataforma de streaming de podcast favorita, mas também no LinkedIn, Instagram e no Telegram para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo disponibilizado gratuitamente. Tudo isso você encontra no site da Rede, redenergia.net. Lembrando que hoje, agosto de 2024, nossa assinatura anual já está com mais de 305 horas e todos os meses novos conteúdos são incluídos. E depois desse pequeno comercial, Giovanni, por favor, se apresente e na sequência a gente já começa o nosso bate-papo. Fabiola, prazer enorme estar aqui conversando com a Rede. A gente já vem ensaiando essa conversa há um bom tempo e eu fico muito feliz de ter essa oportunidade. Eu acompanho o trabalho da Rede, sei a amplitude e a qualidade da audiência, então eu fico muito feliz de poder estar aqui falando um pouquinho de transição energética e tendo essa conversa, né? Eu sou Giovanni Rosa, engenheiro de formação, com muita bagagem nacional, literalmente. Tive uma vivência aí bem legal de carreira com gás natural ao longo do país todo, então trabalhando na SC Gás de origem, planejamento, desenvolvimento de negócios, e após 9 anos eu ingressei no Grupo Mitsui e tive uma experiência super legal de Brasil, morando em outras regiões, né, estado no Rio de Janeiro, no Sudeste, e na Bahia, e Paraíba e Pernambuco, no Nordeste. Então, essa vivência aí, essa minha jornada aí de mais de 20 anos, meus cabelos brancos, são fruto de uma experiência bem legal de Brasil. E aí eu fico super à vontade de estar aqui conversando com vocês sobre algo que tem ocupado muito da minha agenda, em termos de profissional e de vida também, que é a transição energética. Então, passei por um período longo aí em distribuição de gás e em 2021 a gente fundou a Gás Orgânico e de lá para cá minha vida é biogás e eu amo biogás. E a gente tem feito uma jornada no biogás envolvendo não só biogás, as interações com outras temáticas, como a transição energética, que o biogás tem um papel bem importante. E aí a gente tem, ao longo desse tempo, aí, adquirido muitos amigos e muitos contatos, e a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho depois aí no decorrer do nosso bate-papo. Legal, eu estou super curiosa aí para saber dessa sua experiência, que eu sei que é bem diversa, né? Mas assim, para começar, Giovanni, eu queria que você explicasse para nós, para nossa audiência, qual é a diferença entre as moléculas de gás natural, biogás e biometano. Elas são quimicamente iguais, diferentes? Fala para a gente aí o que está por trás desses gases. Bem legal. Vou trazer aqui uma história bem rápida aqui para ilustrar um pouco isso. Santa Catarina é um estado que tem uma produção agrícola muito forte e, e eu de infância, né, sempre tive muito contato na cidade dos meus avós, principalmente. Eu não sou natural de Florianópolis, mas eu tive muito contato com uma cidade dos meus avós que chama Braço do Norte. E tive contato bom por conta da economia, enfim, é uma cidade bem legal, assim, e tem muita atividade agrícola relacionada à suinocultura e bovinocultura. E a parte ruim é a gestão de resíduos disso, né? Então, estou voltando um passo atrás para comentar justamente essa correlação.
Em paralelo, construí minha vida, né, início de carreira na SC Gás, distribuindo gás natural. E aí a gente começa a entender que, bom, eu tenho uma série de resíduos que podem e devem e viram gás naturalmente pela decomposição da matéria orgânica. E você tem um gás natural, que é um gás natural que ele vem, em sua maioria, canalizado, com uma extração onshore ou offshore. Então, esses dois mundos, né, eles produzem gases, e aí eu vou trazer essa semelhança, antes de falar das diferenças, com uma característica muito particular, que na sua composição eles têm, na essência, a mesma base, que é o CH4, que a gente chama de molécula, né? Então, são uma molécula de carbono e 4 de hidrogênio, que é um dos compostos assim, que tem sua estrutura mais simples. Quando você entra na cadeia de hidrogênio, eu não vou falar aqui química básica, toda a estrutura, mas comparado com os outros combustíveis, parafina, por exemplo, uma cadeia de hidrocarboneto que chama muito longa, muito extensa. E para você gerar energia, fazer a queima desse combustível, você acaba não tendo a queima completa. Então, em ambos os casos, tanto o biogás, quanto o biometano, quanto o gás natural, eles têm a sua composição máxima ao CH4, que é uma molécula de cadeia mais simples, e na sua queima ela tem uma queima praticamente completa. E aí você vai observar que a queima do CH4 é azul. Então, assim, é uma coisa assim, tipo, é diferente da queima de uma cadeia maior, como a parafina, no caso da vela, que traz uma chama amarela. Então, assim, quando ele está queimando uma chama que não é completa, além da coloração, ela acaba emitindo outros gases que não são, que têm um efeito muito negativo na atmosfera, no nosso ambiente, tem uma pegada bem ruim pela simples não transformação correta dos elementos. Então, nessa jornada, a gente tem o CH4 como o item que é comum aos dois. O que diferencia, então, o biometano do gás natural? Muito pouco. Então, com a sua composição, o biometano é um combustível que ele é intercambiável com gás natural pela sua definição na ANP. Então, para ser considerado biometano e poder ser misturado ao gás natural, ser utilizado de forma complementar, eles têm, pela lei do gás, eles têm que ter a mesma característica físico-química que permita fazer isso de uma forma correta. Então, o biometano se assemelha muito do gás natural, as diferenças estão nas suas origens. O gás natural ele vai estar na origem também orgânica, mas fóssil, milhares de anos, né? E o gás natural e o biometano, ele tem uma origem em biogás, que é a decomposição da matéria orgânica, que em sua simplicidade estaria sendo emitida para a atmosfera. Então, o metano em si é um gás de efeito estufa, que é o CH4, e na sua natureza da decomposição das matérias orgânicas, ele acaba sendo emitido para a atmosfera. Então, quando você faz a captura desses gases, você trabalha no biogás e consegue fazer uma produção dentro do ambiente anaeróbico, sem contato com oxigênio, você consegue produzir um combustível com basicamente duas grandes composições, que é o CH4 e o CO2. Então, a gente tem duas parcelas para se atingir a mesma quantidade energética, mesmo para ser intercambiável com gás natural, eu preciso fazer um processo de purificação. Então, eu transformo o biogás em biometano, que é o equivalente ao gás natural, que a gente também pode chamar de gás natural renovável. Tem alguns países da Europa e nos Estados Unidos que gostam muito dessa característica de caracterizar o gás, o biometano, como um gás natural renovável. Então, ao longo da cadeia, você tem essa estrutura básica e você consegue, a partir daí, derivar outras discussões, como
a produção de hidrogênio, produção de outros combustíveis sintéticos. Você entra numa integração com hidrogênio, que a gente vai falar um pouquinho quando a gente falar de energia, né? Quando a gente vai comentar um pouco o que o gás tem a ver com a energia, que eu acho que é um ponto bacana para a gente discutir também. Legal, Giovana. Vamos ver que se eu entendi que eu não sou engenheira química, eu sou engenheira eletricista, né? Aliás, eu não era uma boa aluna em química, tá? Então, eu vou precisar da tua ajuda aqui para ver se eu acertei aqui o meu entendimento. Então, enquanto o gás natural, se a gente não fizer nada, ele está lá embaixo, né? No subsolo. Então, se a gente não tira ele lá de dentro, ele vai ficar lá dentro e tá tudo certo. Ele não emite, ele não é um emissor, né, de gases de efeito estufa enquanto ele está lá dentro. A hora que a gente puxa, ele vira. Então, a gente está, digamos, criando um efeito de impacto na atmosfera por retirá-lo. Já o biometano e biogás, vê se eu entendi. Se a gente não fizesse nada lá com os resíduos, vamos dizer assim, de um jeito bonito, né? Dos suínos e tudo isso, ele iria causar um impacto. Só que na hora em que você pega esse resíduo e você trata, você consegue, então, vamos dizer, de certa forma, até neutralizar esse impacto. É isso? Perfeito. Aí é um gancho, né, que nos traz a paixão pelo biogás, por conta desse aproveitamento de algo que naturalmente seria danoso. Então, você tem muitos autores que consideram como um efeito negativo negativo que é positivo, né? Dentro Balanço, da né? Do cadeia, balanço. porque Aham. esse balanço é o seguinte. Então, diferente dos combustíveis fósseis, você caracterizou muito bem, são combustíveis que estão naturalmente vedados, né? Gás natural, naturalmente na superfície, e quando eu trago ele para fazer uma queima, quando eu tenho aproveitamento, você acaba tendo emissões fugitivas, você tem alguns poréns dentro da cadeia do gás, e que pese ser um dos combustíveis, é o combustível fóssil menos poluente, ele não deixa de ter esse impacto, né? E quando você aproveita isso pelo lado do biogás, você, você tem todos os benefícios em relação a outros combustíveis, como o diesel, GLP, enfim, que emitem particulados, carvão, enfim, tem uma cadeia muito danosa para o meio ambiente. Então, se aproveita todo, por isso que se chama o gás natural como um energético da transição, porque ele não é o bandido na história, mas ele tem esse fator, né, como você comentou, que ele é extraído para poder virar combustível. E quando a gente olha para o biogás, é um extra, porque você consegue ter uma produção a partir de algo que já teria um efeito danoso, como você comentou, então você está perfeito no seu entendimento. E isso tudo converge com a agenda de ESG, uma agenda de sustentabilidade. Então, você começa a sociedade começa a despertar para um combustível gerado a partir de resíduos. Isso é muito mágico. Entra na ideia de economia circular. É um resíduo orgânico, né, que natural também da nossa existência, a produção dele, né, seja por agricultura, seja sobre resíduos sólidos urbanos, tratamento de efluentes, enfim, a gente tem uma gama bem diferenciada de origem desses resíduos e que vão produzir um biogás. E esse biogás, ele, de toda forma, ele vai ser produzido de alguma maneira. Então, a gente tem a condição de capturar esse combustível, torná-lo, né, um combustível com características menos impactantes no meio ambiente, e ainda fazer uma conta super positiva, né? Você consegue, dentro de uma agenda positiva, você consegue recuperar a energia de algo que está sendo depositado e naturalmente ele ia se decompor. Então, assim, e essa questão da energia também pega um gancho que a gente acabou falando muito, biogás, biometano, mas a gente tem um ponto de inflexão onde a gente consegue trabalhar três aplicações do biogás, que até agora eu foquei muito para o biometano, que está muito em alta. Mas assim, o biogás ele tem assim uma versatilidade muito grande.
Então, a gente consegue gerar energia a partir do biogás em sua queima direta, sem necessidade de estar transformando num combustível alternativo para a mobilidade, por exemplo, como é o biometano, e transformá-la em energia diretamente. E a gente começa a energia elétrica, né? Então, é uma das correntes, é uma das aplicações maiores do país. É, é, São plantas de biogás com essa aplicação. São mais de 1.300 plantas espalhadas pelo Brasil todo, gerando energia. Uma energia renovável, né? Porque a aplicação dela é a partir do biogás. Então, assim, é uma corrente que estava muito em alta até 2021, não sei se você pode me lembrar muito bem, vai lembrar muito bem, crise hídrica, o país necessitando de gerar energia, com risco de apagões, enfim. Então, o biogás ele ganhou muita força de produção nessa época. Então, até 2021, durante a crise hídrica 22, 21, foi muito evidente a aplicação de biogás para energia elétrica, cogeração, enfim, todas as aplicações muito similar às aplicações de gás, né? E, e de lá para cá, o mundo está se organizando. A gente teve um período hídrico mais favorável, muita energia renovável, solar e eólica entrando, enfim, moldou um pouco esse foco do biogás, mas ele ainda é uma fonte, né, super relevante para a geração distribuída, geração no interior, geração em localidades em que a rede não está tão robusta, enfim. Então, a gente continua com esse viés muito grande. O outro ponto é a energia térmica. Então, hoje, fazendas, aviários, produção de leite, enfim, ela e requer uma energia térmica, aquecer os ambientes, né? No caso do sul, aqui com temperaturas extremas, né? Com muito frio, ou muito calor, dependendo, é necessário fazer uma equalização de temperatura de ambientes, e aí você consegue aproveitar o biogás para poder fazer esse aquecimento dos ambientes. Então, tem um contorno aí muito legal assim, em torno do biogás, e, por último, a questão do biometano, e no futuro próximo, se trabalhar com combustíveis sintéticos, se trabalhar com a ideia de ter hidro, hidrobiocombustíveis, né? Você ter a partir do hidrogênio, a gente começar a unir cadeias e chegar até, bem recente, a gente está vivenciando isso, os combustíveis sustentáveis, né? O SAF, né? Para a aviação, enfim, que é o querosene, substituindo o querosene de aviação. Então, assim, tem uma lógica nesses quatro opções aí, mas assim, a versatilidade do biogás é fantástica para isso. A gente acaba unindo várias pontas em torno de um único combustível com uma origem super nobre, que é a da renovável em sua essência. É muito legal assim, trabalhar com biogás. Legal, Giovanni. Uma das perguntas que eu tinha para você, você já respondeu, que é como que esses mercados se integram, então, com a energia elétrica. Então, você explicou muito bem do biogás com essas iniciativas, né, de cogeração de energia elétrica. Imagino que deve ter muito desse espalhado pelo Brasil, né? E você comentou geração de calor e tal. E gás natural, lógico, a gente já sabe as termoelétricas. Então, tá super respondido o que eu estava querendo saber. Agora, eu tenho uma outra pergunta para você, que é a seguinte: a gente sabe que no caso dos carros, né, os veículos de passageiros, né, você tem ali uma obrigação de mistura de etanol junto da gasolina. Então, a gente sabe que o mercado da gasolina e do etanol, eles têm uma intersecção, né? E aí eu queria saber, e você comentou rapidamente, esse mercado do biometano, em que grau ele conversa com o mercado de gás natural? Tem essa mesma conversa do etanol com a gasolina? Fala um pouquinho sobre esse mercado, se eles conversam e como eles conversam. Assunto super polêmico, mas antes eu vou voltar um pouquinho na aplicação e na convivência com o mercado de energia elétrica, que eu acho que eu pulei um pouco a etapa, e tem algo muito importante em relação ao biogás, quando você olha o sistema de geração de energia, né, olhando a energia como um todo, né? Um dos benefícios do biogás aqui em relação às renováveis tradicionais, eu não vou entrar na polêmica de que cada um vai puxar a farinha para o seu lado, né? O pessoal do solar vai dizer que tem
que tem suas vantagens, o pessoal da eólica também. Então, todo mundo tem um pouco a sua agenda particular, mas, assim, indiscutivelmente, uma das grandes vantagens do biogás é que ele acaba sendo uma fonte despachável. O que que é isso? Você pode escolher o melhor momento para gerar energia com biogás. Então, essa vantagem, ele acaba interagindo muito em projetos, né, de que você possa fazer uma complementação ou simplesmente você entrar no sistema para modular alguns momentos em que você não tenha tanto vento, que você não tenha tanta energia solar, dias nublados, enfim. Você consegue, através do biogás, gerar energia, escolher o melhor momento para gerar energia. Isso é uma vantagem substancial em relação aos outros renováveis de essência. Né? O próprio hídrico tem suas dificuldades para fazer isso, né? Porque são volumes maiores, enfim. Então, assim, essa versatilidade do biogás para interagir com a energia elétrica é muito importante para a gente quando a gente olha o sistema como um todo. Então, quanto mais projetos a gente, né, tiver a possibilidade de fazer isso, o sistema vai ficando mais confiável. E eu acho que esse é um grande trunfo do biogás comparado aos demais. E aí, voltando para a pergunta original, né, mobilidade. Também eu vou até puxar um outro ponto de interação, que é mobilidade elétrica, mobilidade a gás, mobilidade PMV, sentido, né? Como é que a gente interage nesse sistema todo com tantas inovações, né? Com bastante gente defendendo também mobilidade a hidrogênio, células de hidrogênio para automóveis, para caminhões, para o que tiver. A resposta para a sua pergunta, ela está muito associada à integração do GNV e do bio-GNV, que é combustível a partir do biometano, que pese, poderia-se até imaginar uma mistura correlata para trabalhar isso similar ao etanol, e essa polêmica já está instaurada já em diversas discussões no Senado, no Câmara dos Deputados, discussão de lei, marco legal, uma série de coisas aí, combustível do futuro. Eu vou fugir disso, que a gente tem que ser mais pragmático, mais tecnicamente, visualização muito técnica. É importante pensar que são coisas diferentes. Quando a gente vai falar de energia elétrica, você tem elétron, você tem uma conectividade entre redes, você tem uma malha, você tem uma estrutura específica para o setor. Quando você vai olhar água, você vai ter um outro olhar, né? Pensar abastecimento de água, fluxo de água, enfim, e líquidos também. Então, você tem toda uma dinâmica para se atribuir gasolina, etanol, né? Outros combustíveis líquidos, diesel. E quando para o gás não é diferente. Você tem uma particularidade da indústria do gás, né? Você tem uma raça, você tem uma estrutura de molécula de gás, que a gente já falou bastante da molécula de gás, ou nos dutos, ou transportado por caminhão, eventualmente, que não é, tão, eu não vou dizer tão simples, mas ela não tem a mesma lógica que os outros combustíveis que eu falei agora, ou outra logística, sistemas logísticos que eu falei agora. Então, a gente vivencia no país uma deficiência até de logística, de integração de dutos. Então, o mercado de gás natural e de gás canalizado, ele ainda está em crescimento, na minha concepção, e isso não permite que a gente faça algumas aventuras, como assim, misturar todo o volume de gás que você tem que ter 10%, 20% de biometano na sua composição, ou 30%, ou 50%, o que quer que seja. Isso vai acontecer ao longo do tempo, à medida que os projetos forem encaixando, que as coisas forem ganhando forma e a gente ter isso com uma forma mais direta. E aí tem as variações, a gente olha nas propostas a opção de se fazer esse balanço de volume, mas não necessariamente todo litro como tem toda gasolina, tem um percentual de álcool, né? Não acredito que isso vá acontecer com gás natural, né? Então vai
Vai ter lugares que você vai estar consumindo biometano, quase que 100%, e outros lugares gás natural quase 100%, e no sistema, o sistema vai estar balanceado lá com 5% de volume. Isso é algo que me faz pensar que isso tem um fundamento, e eu acredito que nos próximos anos isso vai acontecer, mas não necessariamente da forma que a gente consegue mensurar isso no nosso consumo residencial, consumo de carros, enfim. Então, esse plano de fazer as misturas, eles vão acontecer naturalmente. Acho que depois eu posso falar um pouquinho da questão do blend, mas antes eu vou falar só do GNC, né? Então, a mobilidade a partir do gás. Hoje, né, você tem uma tendência, e eu tenho percebido isso visualmente, o aumento da frota de gás para veículos pesados. Antigamente, há bem pouco tempo atrás, a gente só imaginava isso para veículos de passeio e que rodam muito, táxis, frotistas, agora mais recente Uber, mas ela estava muito associado ao gás, ao uso de quem rodava com muita frequência num carro menor e utilizava para trabalho. Isso já tem mudado, você vê vários carrões, caminhonetes, tudo com cilindros de GNV. E é uma tendência que, para mim, não tem volta, porque é uma simplicidade para aplicação, para conversão, você tem uma simplicidade do processo e você tem um grande benefício de tirar particulados das ruas. Quando a gente falou lá da queima completa, quando a gente não faz a queima completa, os motores eles acabam jogando fuligem, aquele material preto, aquela coisa super incomoda e é muito grave para doenças respiratórias, enfim. Quando você converte seu carro para gás natural, isso deixa de existir. Você tem praticamente desaparece os principais vilões aí de poluição urbana, que é NOx, SOx, são coisas nocivas para a saúde do ser humano. E isso, né, falando de gás natural. E aí a gente vai voltar no primeiro bloco, que tudo que faz com gás natural a gente consegue fazer com biogás purificado, que é o biometano, e de uma maneira ainda, né, muito mais positiva por ser renovável e por estar aproveitando um gás que poderia estar aumentando o efeito estufa. Então, assim, esse é uma tendência, é um trade, vai acontecer, já está acontecendo. Aí você me pergunta, poxa, Giovanni, mas e o carro elétrico? O carro elétrico também, o caminhão elétrico também. Eu acho que a minha percepção, que eu acredito, e vai ser múltipla para a questão de logística, né? Você vai ter opções de ter o teu carro híbrido, o teu vizinho vai ter um carro elétrico, você vai ter um carro a biometano, que você acha mais legal, você vai ter um carro a etanol, que também tem essa pegada de ambiente. Então, assim, eu percebo que a gente vai sair muito da era do petróleo e vai começar a migrar de uma forma múltipla para as soluções, né? Então esse é uma tendência que eu vejo bem legal assim de percepção mesmo. Eu vejo os caminhões na rua com cilindrão amarelo, chão. Eu vejo, provavelmente quem está nos vendo a partir de agora vai começar a prestar mais atenção e ver que poxa, que já está usando GNC. E esse gás natural comprimido ele pode ser o bio-GNC, né? Pode ter essa pegada também. E aí vou adicionar só um extra aqui, que além de ser comprimido, ele pode ser liquefeito. Então, você submete o gás natural ou o biometano a baixíssimas temperaturas, menos 160 graus, você faz um congelamento, vai através de um processo chamado criogenia, e você reduz o volume do gás em 600 vezes. Então, o caminhão começa a ter mais autonomia, você consegue ir mais distância sem precisar de abastecimento. Então, você vai perceber que até no mundo da geração a gás natural, esse GNL
vai ampliar muito a sua aplicação assim, para mobilidade. Né? Hoje você tem uma térmica de Jaguatirica, em Boa Vista, que é alimentado por caminhões, né? E esses caminhões transportam GNL dessa forma para alimentar uma termoelétrica. Então, assim, é um volume fantástico, uma logística incrível, e o projeto é que todos eles utilizem do próprio gás para poder movimentar os caminhões em invés de estar utilizando diesel. E, e assim tem muitos projetos no Brasil para que isso aconteça. Então, também é outro trend aí de coisas que a gente está olhando, que a gente está acompanhando, e dá para fazer isso com biometano também. Então, assim, a versatilidade de novo aí é muito presente, né? Legal, Giovanni, você falou bastante aí dos biocombustíveis, né? Afinal, por que que eles não são tão representativos na nossa matriz energética? O que que a gente precisa fazer? Quais os desafios para ser superados aí, para a gente ter mais desses biocombustíveis aí? Você falou vários exemplos super interessantes. Por que que isso não é uma realidade ainda? A gente, né, é um país jovem, com uma certa abundância em termos de recursos. Assim, né? O petróleo é nosso, a gente tem o pré-sal, vivenciou assim da nossa formação de sociedade uma quantidade de recursos invejável quando considerando outros países, né? E o próprio o drive de mobilidade, né? Você poderia estar vivenciando outros modais aqui, né? Marítimo, ferroviário, enfim, a gente acabou meio que fechando os olhos ao longo do tempo, baseando a nossa economia muito numa economia do diesel, né? Do petróleo. Continua sendo muito importante, também não acho que vai ser uma quebra automaticamente, até porque o que a gente veste, o que a gente anda, né, que está muito baseado nessa economia do petróleo, então é uma cultura. E, e ao longo do tempo a gente acabou não entrando muito na parte de regulação, de discussão, não entrou na agenda tão intensamente como eu acredito que deveria entrar os biocombustíveis. Até aqui. Mas as coisas estão mudando. A gente olhar aí nos últimos 5 anos, 10 anos, a gente já tem uma outra consciência, as pessoas estão mais preocupadas com isso, já tem e na vivência mesmo você sente, né, as grandes cidades, aí, como eu tive oportunidade de viver em cidades, em grandes centros, assim, é prejudicial, né? Então, consumo em excesso, o lifestyle baseado em mobilidade combustíveis fósseis. Então, assim, a gente acabou sendo muito imediatista em termos de gestão de recursos, e isso tem impacto na vida de todo mundo. Então, até bem pouco tempo, eu acredito que isso não fazia parte da agenda. E como é que faz para isso colocar na agenda? A gente, pessoas que são formadoras de opinião, pessoas que têm espaço dentro da sociedade, elas têm o dever de estar levantando essas questões. Eu acredito muito nisso. A gente precisa cada vez mais estar envolvido na questão das leis, formulação das estratégias, né? Isso desde o nosso condomínio, o nosso município, o nosso estado, o nosso país e questões globais. Então, assim, a nossa participação, Fabiola, é muito importante nesse processo. Então, o que vai destravar os biocombustíveis? Primeiro, a gente precisa investir maciçamente, isso já tem uma quantidade razoável, mas acho que a gente precisa investir mais em pesquisa e desenvolvimento e inovação. Acredito que esse é um caminho sem volta. Então, quanto mais artigos, quanto mais projetos de desenvolvimento de novas tecnologias para biocombustíveis, quanto mais investimento maciço em plantas piloto, em estudos hands-on, em pensamento de negócio e não
artigo científico, a gente vai criar uma massa crítica para que os biocombustíveis sejam acessíveis. Eu acredito que tem muito ainda, a gente ainda tem um longo caminho para poder trabalhar isso, né? A própria combinação, como eu comentei, de você entrar no mundo do hidrogênio pela rota do biogás, por exemplo. Existem iniciativas muito bacanas, o biogás tem uma planta fenomenal agora, recém-inaugurada no Parque Tecnológico de Itaipu, junto ao projeto Itaipu. Você tem projetos transformando hidrogênio em amônia, né? Fotovoltaica em Florianópolis, você tem no Rio de Janeiro, na UFRJ, projeto grande, na USP, projetos grandes, projetos com estrutura aos quais eu já tive a oportunidade de ter contato, mas ainda é muito pouco. A gente precisa de muito mais, assim, em termos de desenvolvimento, de apoio à pesquisa, de apoio ao corpo pensante, de desenvolver coisas que efetivamente vão virar soluções para o mercado. Eu acho que essa inovação, já pegando um gancho para a gente conversar um pouquinho sobre inovação, é primordial para o país, para a nação se desenvolver. E, junto a isso, uma ação política no termo correto da palavra política, né? Fazer política em termos de participação, propor coisas que são que tenham a visão do bem comum, e é isso que a gente acredita, é onde a gente está trabalhando. Não sou político, não sou candidato, não, mas assim, eu sou político, mas não sou candidato. Tá? Você não tem. E eu acho que todos somos políticos. Eu acho que esse eu acho que o resgate dessa ideia de que a gente pode propor coisas vai mudar essa lógica de mercado e essa lógica de sociedade que a gente tem. Legal, Giovanni, você falou agora em pesquisa e desenvolvimento, inovação, né? E toda vez que eu vou lá na ACAT, que é a Casa da Tecnologia aqui do estado de Santa Catarina, aqui em Floripa, eu te encontro, né? Sempre tá por lá. E queria saber, afinal, o que que tem acontecido, rolado, o que que tá aí nessa cena de P&D, inovação, tecnologia, em relação a biogás, biometano, que você possa compartilhar com a gente. Até queria te perguntar uma coisa bem concreta. Eu sei que a ANP recentemente mudou o edital lá de P&D e agora aceita também investimentos em renováveis. Isso pode ser uma forma de acelerar os projetos nessa área? Qual é a sua visão em relação a isso? Bacana, Fabiola. Assim, quando a gente fala de ser político, né, de ser atuante, de pertencer a grupo e a gente conseguir, de forma conjunta, mudando a sociedade, participar da ACAT, da Associação Catarinense de Tecnologia, porque em outros estados, né? É uma entidade aí que tem mais de 1.800 empresas, né, entre startups, empresas de tecnologia, empresas de saúde, com várias ramificações, cidades inteligentes, enfim, é um conglomerado que a gente chama de ecossistema, de muito sucesso. Assim. Tem premiações, enfim, para esse ecossistema como um dos mais relevantes do mundo em termos de inovação. E dentro desse ecossistema, quando eu fundei a Gás Orgânico, tive a visão de que faria sentido, né, a Gás Orgânico ser uma empresa de inovação, né, pelo perfil, pela que a gente estava buscando, e nesse ecossistema a gente achou o ambiente ideal para desenvolver as conexões, para trabalhar essas conexões, para poder olhar o todo, né, e perceber as oportunidades que se tem para o mercado de gás de baixa emissão. E aí a gente pode até a gente inclui o gás natural e o hidrogênio sustentável nessa miscelânea de gás de baixa emissão. Né? Então, eu gosto muito da CAT, não vou negar por conta disso. Existe uma vertical de energia na CAT,
a gente criou um grupo nessa vertical de energia que, além de ter geração, distribuição, transmissão e distribuição de energia elétrica, tem mobilidade, tem grupo de gestão com clientes, de mercado, enfim, a gente criou-se dentro da vertical de energia uma estrutura em que tem um espaço para o gás de baixa emissão, ao qual eu sou coordenador hoje, e conglomeramos em várias empresas que têm afinidades, enfim, a gente tem buscado muito projetos em parceria. Então, Santa Catarina é um polo de energia elétrica, né? Grandes empresas estão sediadas aqui, Statkraft, GE, tem Eletrobras, então você tem uma cultura muito forte de energia elétrica. E, como a gente já comentou, tem muitas interações com o mundo do gás, né? E essa sensibilidade de que a gente consegue aproveitar muito desse know-how de ser um polo de energia elétrica para o mundo do gás e aplicações complementares, aplicações pivotagem de soluções para o biogás, para o biometano, para o gás natural e para o hidrogênio verde. Então, a gente acabou criando um grupo e a visão desse grupo é que é um mercado que está em franca expansão, você precisa ter conectividade, é um mercado do biogás que ele é distribuído no interior, então você precisa de um esforço adicional pela característica pulverizada de projetos. Você olha no mapa, assim, uma enormidade de projetos em todos os rincões do Brasil, então isso exige muito de tecnologia de informação, exige muito de controle de processo, então de análise preditiva de manutenção, que é uma outra fonte que você trabalha com o biogás, mas também nem tudo são flores. Você precisa ter uma estrutura técnica, um motor da pane, tem várias coisas assim, tem efeito corrosivo se o gás não tiver o tratamento correto, enfim. Então, tem algumas frentes dentro desse grupo. Uma delas evolui para a discussão com hidrogênio, mas também tem discussões mais simples, como manutenção preditiva de equipamentos de gás, de biogás, enfim. Então, esse ambiente da ACAT tem nos proporcionado muita troca, a gente tem cada vez mais elevado assim, a discussão de energia como um todo, né? Então, a gente, não só a energia elétrica, mas a gente tem energia térmica, energia do gás. Então, essa vertente assim, de integração tem nos auxiliado bastante no nosso dia a dia, nas nossas atividades. E é assim, o futuro é brilhante, se tem condições de utilizar ferramentas de inteligência artificial para manutenção, como eu comentei, para estruturar bases de dados e projetar o futuro das demandas de gás, por exemplo. Então, tem algumas coisas que a gente tem já desenvolvido dentro da Gás Orgânico ou em parceria com a CAT, com outras empresas do ecossistema da CAT, que tem nos trazido aí bons resultados. A gente está bem animado. Legal, Giovanni. Agora fala para a gente mais da Gás Orgânico, o que vocês têm feito. Você falou que você fundou a empresa em 2021. Desde então, o que você tem feito de interessante, os projetos que você possa contar para a gente, né? Porque eu sei que tem coisa que você não pode contar, mas que você puder contar aí, fala um pouquinho. Bom, a Gás Orgânico está se consolidando como uma empresa de inovação. Então, já dei alguns spoilers aqui, né? Então, a gente está trabalhando projetos de P&D e inovação vocacionados para manutenção, pra, gestão de ativos e projeções de preço, de monetização da molécula de gás. A gente tem desenvolvido ferramentas e, em parceria, eu não posso falar antes, porque de suspense aí, na nossa próxima conversa eu já vou ter os produtos para trazer aqui, mas nos acompanhe nas mídias que
vão aparecer bem coisa boa por aí. Mas, assim, a empresa nasceu como empresa de consultoria também, então, o legado aí da experiência de gás, a gente carregou na empresa para prestar serviços de consultoria, muito associados a você tem um resíduo, você tem o potencial de produzir biogás e, a partir desse biogás, o que fazer com ele. Então, a nossa especialidade é auxiliar nos projetos, sempre muito com uma visão pelo lado de quem não está no mercado de gás e precisa dar uma destinação para esse gás, né? Seja para receber uma fonte adicional de renda, como para resolver um problema, né, em relação a resíduos. Então, esse é um perfil assim, bem importante. Logo no início, a gente acabou atendendo aí grandes players do setor de resíduos sólidos urbanos. Então, um deles foi a Horizon, uma empresa de estado em bolsa, um super parceiro nosso. A gente também já teve serviços prestados para a ESP, para a AGEA, para empresas do setor de saneamento bem fortes. A gente tem uma parceria muito grande com o pessoal da Econ, comercializadora de gás e energia, que também, nessa parceria, a gente presta serviços para identificar essas oportunidades, como é que a gente pode trabalhar as energias renováveis dentro desse cenário multifacetado, né, multi-opções de geração. E cada vez mais a empresa está focando para ser uma empresa de base tecnológica e de inovação, como uma plataforma de negócios vinculados ao biogás, ao biometano, mas não exclusivamente a isso. Então, a gente acaba interagindo muito com o mercado de energia elétrica, e é o caso da Rede, a gente tem falado sobre isso, assim, eu acho que é bem importante, e interagindo muito com o mundo do hidrogênio verde, o hidrogênio sustentável, como eu prefiro falar, né? Descaracterizar um pouco da cor, mas com um princípio muito legal de descarbonização, né? Santa Catarina tem algumas iniciativas aqui que são muito importantes para o estado e que são replicáveis para outros estados também. Então, acabou participando, fazer uma parte aqui que é bem legal, também contribuindo com o know-how da Gás Orgânico, mas, né, representando a CAT, a gente participa do Hub de Descarbonização, promovido pela Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, que tem uma pegada super, super bacana de entender as diversas emissões de carbono, entender como é que a gente pode fazer isso ser minimizado, em alguns casos até zerado. Então, eu tenho a felicidade de estar participando desse grupo, isso é muito legal, assim, está evoluindo aí com algumas metas super ousadas. E a Gás Orgânico é um pouco disso, assim, muita versatilidade, é uma empresa super enxuta, tem na equipe, no núcleo principal, a executiva colaborando comigo o tempo todo, que segura a onda, que consegue girar bastante, que é a Helena Zanella, uma pessoa profissional de engenheiro sanitarista e ambiental, com muita experiência de governo, de estratégia de governo, de empresas do setor elétrico, trabalhou passagem pela Eletrobras, enfim, e isso tem nos ajudado muito, né, no desenvolvimento de projetos com muita base regulatória também. Então, uma coisa que a gente também faz é dar essa assessoria para que os projetos eles possam fluir suas aprovações de uma maneira menos descomplicada e seguindo todos os ritos eventualmente muito complexos. Então, a gente acaba agregando essa visão, a empresa que tem, além desse núcleo mais direto, executivo, a gente tem vários consultores independentes que nos apoiam em cada projeto, então a gente acaba fazendo essa ponte, utilizando um conhecimento bem dedicado. Então, é uma empresa de consultoria boutique que faz essa customização para cada case e tem fluído bem, e eu super agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho da Gás Orgânico, que eu tenho muito orgulho do que a gente está construindo. Muito legal, Giovanni. Agora eu entendo por que você está com a camiseta I Love Biogás. Realmente é impressionante como é versátil, né? Um combustível que
tem aí, com pesquisa, desenvolvimento, inovação e tecnologia, tem um potencial para realmente ser um grande vetor de transição energética aí. Agora, aprendi muito, viu? Queria te agradecer e também dizer que eu adoro o nome da tua empresa, Gás Orgânico, eu acho sensacional. Acho muito bacana. E aí é o seguinte, né? Uma hora tem que acabar a conversa. O nosso bate-papo terminou. Queria te agradecer demais a presença. Custou, mas a gente conseguiu gravar esse podcast. Volte sempre que você quiser. A escola está de portas abertas para você. Queria deixar um espaço aqui para você dar aquele recadinho final. Às vezes também deixar como que a gente faz para encontrar Giovanni, Gás Orgânico aí, LinkedIn, site. Conta um pouquinho para a gente. A gente costuma falar que hoje em dia a coisa mais difícil é se esconder de alguém, né? Então, tipo, vai ser muito fácil achar aí. Pode entrar tanto o LinkedIn da própria Gás Orgânico, quanto o Instagram da Gás Orgânico. O meu contato no LinkedIn também é Giovanni Rosa, depois a gente pode disponibilizar no chat, onde for. E tem um e-mail, gasorgânico@gasorgânico também, que também é acessado, a gente consegue responder aí alguma dúvida que porventura venha, ou desenvolver algum negócio. Então, de mensagem, assim, eu acredito muito no propósito, né, que tornar o mundo mais sustentável, com segurança energética. Então, a gente tem esse condel, assim, de fazer a diferença através dos combustíveis que a gente utiliza, do que a gente produz. Então, essa pegada de descarbonização não é uma modinha, é algo para valer, a gente sente isso. Eu tive recentemente muito contato com a crise climática, um desastre climático acontecendo no Rio Grande do Sul. Tive a oportunidade de fazer uma missão lá e ver a real situação de muita gente, que eu espero que agora possa estar acompanhando a gente e esteja, né, em um local seguro, abrigado, sem passar frio, enfim. E a responsabilidade é nossa, assim, de fazer algo diferente, né? Então, esse propósito, acho que acredito, né, ser um propósito comum, e recomendo que todos tenham essa consciência. Óbvio que, né, a gente, cada um fazendo a sua parte e pensando positivamente em relação a isso, já vai ser um grande avanço, né? Eu fico muito feliz em estar participando aqui. Eu sei que a Red Energia e você, Fabíola, compartilha muito do que eu penso. A gente já teve uns bate-papos aí espontâneos. Fico no aguardo aí para a gente marcar um café também. Então, a gente já evoluir nessa conversa. Mas foi muito legal estar falando aqui um pouquinho da Gás Orgânico, falando um pouco sobre mim. E agradeço imensamente o espaço. Obrigada, Giovanni. E antes de eu me despedir, vou deixar aqui o meu recadinho final. Se você gostou desse episódio, não deixe de ouvir os outros. E para deixar as sócias da Rede Energia felizes, deixe aqui a sua avaliação, seus 5 estrelas e seu joinha nesse episódio. E até a próxima! Este foi mais um episódio do Redcast, que também está disponível no YouTube e na plataforma da Red Energia. Acompanhe o Redcast na sua plataforma favorita e receba uma notificação sempre que adicionarmos um novo episódio. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e deixar um comentário ou avaliação. Até a próxima!